Irmão Pastor Nelson, a sua saudação, e o senhor já entra no tema aí. Temos profeta para este tempo do fim? O que é isso que o Filho do Homem, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar? O que é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Tua saudação e o senhor já entra falando do tema. Deus abençoe, Am- irmão Pastor Nelson Galvão, Amém, diretamente de Sete Lagoas. amém, meu querido pastor Luiz Carlos, aí em Recife, Pernambuco, e todos os meus irmãos que estão nesse momento em conexão conosco. É com muita alegria que me dirijo a todos vocês, com a graça, com o amor, com a graça e a comunhão do Espírito Santo. Então, pastor Luiz Carlos, o tema hoje é um tema muito empolgante, é um ensino verdadeiro, é uma doutrina bíblica com muitos versículos que brilha de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos ver no estudo da tipologia Jesus falando: eu sou o alfa e o ômega. Então, Jesus veio, se manifestou, era Jesus, é alfa quando ele veio. E quando ele encerra a sua obra, é o mesmo Jesus, finalizando tudo, é o ômega. Então, a pergunta do tema de hoje, que é muito interessante, é esta que está escrita aí. É bíblico o retorno de um ministério profético nos últimos dias? Pastor Luiz, eu acho que a primeira coisa que nós devemos definir é o que significa um ministério profético. Porque alguns irmãos podem pensar que nós estamos falando de um simples dom de profecia. Algumas pessoas recebem espíritos nas igrejas e você vai nos montes de oração e sempre tem aquelas pessoas que profetizam a prosperidade, porta de emprego, bênçãos na família. E essas pessoas, eu aqui mesmo em Sete Lagoas, conheço algumas dessas pessoas, desses irmãos queridos, que são tratados e aceitos como profetas. Nós temos aí pessoas, não, aquele irmão é um profeta. Às vezes o irmão fala uma coisa, aquilo acontece, e você tem essa experiência, geralmente as visões que esses irmãos têm são todas semelhantes, todas as visões deles falam de um anjo descendo com uma bandeja de prata na mão, e essa bandeja tem coisa, e vai falando o que tem dentro dessa bandeja. Eu acho interessante como essa imagem de um anjo descendo com uma bandeja na mão, ela se repete muito nas profecias que eu tenho ouvido por aí, principalmente nessas orações nos montes. Mas então eu queria definir, pastor Luiz, o que nós entendemos por ministério profético. A primeira coisa, o que é um ministério? A palavra ministério significa serviço. Serviço. E o que significa a palavra ministro? Olha, se a palavra ministério significa serviço, a palavra ministro significa servo. E o que é o ministério? É uma dispensação de serviço. Então, o apóstolo Paulo disse que existe apenas um Senhor e muitos ministérios, porque nós servimos a um Senhor. E o apóstolo Paulo disse que existe apenas um Espírito e muitas manifestações do Espírito. Porque, às vezes, pessoas manifestam um dom do Espírito, como o dom de cura, o dom de falar em línguas, o dom de profetizar, e, no entanto, essas pessoas não são servas de Deus, não são ministros, muitos são até rebeldes. Porque Jesus disse que nos últimos dias muitos chegarão para ele
e chegarão, aquela porta estará fechada, e vão bater na porta dizendo assim: Senhor, abre-nos esta porta. E ele diz que responderá: não vos conheço. E eles vão dizer assim: mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E ele dirá: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Aquilo que aquelas pessoas estavam alegando, que houve manifestações do Espírito na vida delas. O nosso Senhor nunca disse: não, aquelas manifestações eram falsas. Ele nunca disse que é falso. Porque, irmão, olha só, existe apenas um Senhor e muitos ministérios. Então, o pastor Luiz Carlos, ele tem um ministério, ele tem um serviço específico. E ele serve ao Senhor em Recife, numa determinada área, de uma determinada maneira. Já existe um outro irmão que ele é um evangelista, ele é um ministro, um servo. E existe um outro que é um ensinador, é um professor, então ele é um mestre. Existe um outro que é um desbravador, é um missionário, portanto ele é um apóstolo. O ministério dele é viajar, é abrir igreja, é apóstolo. E aí existe o mais impressionante dos ministérios, que é trazer a palavra de Deus, que é profeta, que é o ministério profético. Então, o que é ministério profético? Um homem nascido para profetizar em nome de Deus. Um homem nascido com o dom de ter visões, de ser um vidente. Um homem com o dom da infalibilidade. Um homem que, pela graça de Deus, é dominado pelo Espírito Santo e poderá trazer a interpretação divina da palavra. Profetas são enviados por Deus em momentos de crise, em momentos difíceis, e nós podemos olhar na Bíblia e que nos momentos de crise, os momentos mais difíceis da história do povo de Deus, Deus sempre enviou profetas. Nós podemos ver que Deus enviou o profeta Noé no momento de grande crise, havia o dilúvio. E depois disso, nós vemos que o homem continuou, mesmo depois que ele se livrou da situação ali, ele continuou cometendo os erros, já formaram logo a Babilônia e uniram aquilo ali, no momento de crise, e Deus espalhou o povo na terra, e para congregar o povo para ele levantou um profeta chamado Abraão. Homens capacitados para profetizar, escrever a Bíblia e expressar a palavra de Deus. Abraão é o pai da fé. Abraão tinha a revelação divina da palavra. A palavra de Abraão eram palavras absolutas. Abraão não tinha desvio doutrinário, porque um profeta não pode ter desvio doutrinário, porque o ensino dele não vem de seus estudos, não vem de seus raciocínios. O ensino, a revelação de um profeta vem diretamente de visões, de ouvir a voz de Deus falando com eles. Então, pastor Luiz, a gente vê na história de Israel que depois que passou Abraão, Deus levantou o profeta Isaque. Depois, Deus levantou o profeta Jacó. E aí vem seguindo, no momento de crise, Deus levantou um profeta que é José para libertar aquele povo do Egito. E depois que passou 400 anos, que aquele povo do Egito estava escravizado, levantou aquele faraó que oprimia o povo, Deus levantou o profeta Moisés. E depois que Moisés terminou seu ministério e que o povo tinha que ser introduzido na terra prometida, Deus enviou o profeta Josué. E aí a gente vai vendo que em todas as situações difíceis de Israel, quando precisava de uma revelação, de um ensino novo, Deus levantava profetas. E a gente encontra no livro de Êxodo que o povo desejou ouvir diretamente a voz de Deus. O povo dizia assim, levantou-se Datã, Coré e Abirão e começaram a dizer assim: peraí, não é só Moisés que é santo, toda a congregação é santa. Não é só Moisés que é importante. Que história é essa que Deus só fala com Moisés?
Deus fala com todo o seu povo. Aí criou aquela confusão e o povo queria. Aí Deus marcou um dia e desceu no Monte Sinai para falar com todo o seu povo ao mesmo tempo. E quando Deus começou a falar, que o Monte Sinai começou a fumegar e começou a tremer, pastor Luiz Carlos, a Bíblia diz que até Moisés tremia e ficou apavorado com aquilo. E o povo caiu de joelho, colocou seu rosto na terra e o povo gritou: não fale Deus mais conosco, porque não suportaremos. Fale Deus com Moisés. E Moisés fala conosco. Aí Deus falou para Moisés: eu estou feliz de ter ouvido o povo ter dito aquilo, que não quer mais que eu fale diretamente com eles, porque eu sou santo e o povo não suportará a minha voz. O povo não suportará receber minhas visões. Por isso, a partir de hoje, eu sempre usarei profetas quando eu tiver que trazer algo novo para o meu povo. E então a história vai se desenrolando e Deus levantando profetas. A gente vê que depois levantou Isaías e levantou Daniel, quando o povo estava numa situação difícil na Babilônia, e levantou Ezequiel, e levantou Elias, até levantou Eliseu, e eu não preciso ficar citando todos, até chegar no último profeta do Velho Testamento, Malaquias. E quando o Filho de Deus estava se preparando para entrar neste mundo, Deus levantou um profeta para anunciar, para preparar o coração do povo, para o povo se arrepender. E o povo está preparado para receber o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e passou a habitar entre nós. E esse profeta era João Batista. E Jesus falou assim: vocês foram ver o que no deserto? Um profeta? Eu vos digo, sim. E ele é muito mais do que um profeta, porque ele é aquele que está escrito no livro de Malaquias, no capítulo 3. Eis aí que eu vos envio o meu anjo, que irá adiante de vós, preparando o meu caminho. Então, João Batista foi um profeta. Então, aí fica a pergunta. Agora que nós estamos enfrentando mais uma crise, pastor Luiz Carlos, agora que a incredulidade tomou conta do mundo, agora no tempo de impiedade, pior do que no tempo de Sodoma e Gomorra. E no tempo de Sodoma e Gomorra, Deus levantou o profeta Abraão para condenar aquela cidade e interceder por ela também. Agora, no tempo onde nós nos encontramos, mais uma vez, numa situação de crise, um tempo de dores, um tempo trabalhoso, um tempo de heresia, como disse Paulo, sabe e entende que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, os homens serão avarentos, serão infiéis nos contratos, os homens serão irreconciliáveis. Esses homens aí, os pregadores, os cristãos da igreja. Eles serão mais amantes de prazeres do que de Deus. Então, nessa hora difícil, será que Deus mudou? Pastor Luiz Carlos. Deus sempre enviou o profeta para nos tirar dos nossos dilemas na história toda, para nos tirar das confusões. E agora, no tempo mais escuro da história da humanidade, será que Deus mudou? Deus não pode mudar. No livro de Hebreus, no capítulo 13, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o Deus que enviou o profeta no passado, envia profeta hoje. E eu quero dizer algumas razões que nos reforça a tese. Por que é necessário um profeta na terra hoje? Primeira coisa, porque Jesus disse que haveria um profeta preparando a sua igreja para recebê-lo. Porque Jesus falou. No dia que eles estavam no Monte da Transfiguração, apareceu para Pedro, Tiago, João e Jesus, no Monte da Transfiguração, apareceu o profeta Moisés e o profeta Elias. E aí, na hora que eles estavam conversando a respeito da morte do nosso Senhor, Pedro ficou muito feliz com aquilo, não ficou fora de si. E então ele se aproximou ali daqueles três varões, Jesus com uma roupa resplandecente, e Moisés e Elias ali, dois profetas.
E então Pedro falou assim: Senhor, que coisa maravilhosa, bom é nós estarmos aqui. Vamos fazer 3 cabanas e ficar aqui para sempre. Uma cabana para ti, uma cabana para Moisés e uma cabana para Elias. Durante toda a festa dos tabernáculos, nós vamos ficar aqui, porque aqui lá era no tempo de festa que eles faziam cabanas e ficavam e se hospedavam naqueles tabernáculos. Então, quando ele falava isso, uma nuvem cobriu todos eles e houve uma voz como de trovão que disse: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Aí eles desmaiaram, caíram por terra, e depois que fez um silêncio, Jesus tocou neles e falou assim: Não temas, levantem-se. Quando eles se levantaram, que olharam, Jesus estava sozinho. E então, quando eles estavam descendo do monte, Jesus falou assim: Eu quero que vocês não contem esta visão para ninguém, até que eu seja glorificado. Só depois que eu for glorificado é que essa visão pode ser contada. Aí eles falaram assim: Senhor, a gente viu ali Elias contigo. Por que é que os fariseus dizem que Elias tem que vir primeiro, antes da tua vinda? O Senhor está aqui conosco. O Senhor já está dizendo que vai ser glorificado. E Elias nunca veio. Aí Jesus falou assim: não é verdade. O Elias de vocês já veio. Agora, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, a gente nota aí, pastor Luiz Carlos, que ele está falando de 2 Elias. O Elias do povo judeu, que veio antes precedendo a vinda do nosso Senhor, que é João Batista, e um Elias que ele usou o verbo no futuro, que vem com a missão de restaurar todas as coisas. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Nós acreditamos que essa função de restaurar todas as coisas é restaurar a palavra, restaurar a doutrina verdadeira, restaurar o ensino, limpando a igreja dos dogmas errados, dos credos errados, das falsas interpretações, limpando a igreja, para que então ela possa brilhar no poder do Espírito Santo. Nenhum seminário tem o poder de resolver essa questão, de limpar a igreja. Nenhuma igreja, nenhum grupo de homens, nenhum teólogo, nenhum grande apóstolo, nenhum pastor. Hoje, o único homem que tem autoridade para pastor Luiz Carlos, pacificar os nossos corações a respeito de uma doutrina, tem que ser um homem que seja poderosamente confirmado por Deus, como foram poderosamente confirmados por Deus todos os profetas do Velho Testamento que eu acabei de citar. João Batista foi um homem poderosamente confirmado por Deus. E todos eles, Moisés, muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que é que Deus faz tanto milagre pela mão dos profetas? Deus faz tanto milagres porque esses milagres são sinais. Deus faz tanto milagre para que não haja mais nenhuma dúvida no meio do seu povo de que aquele homem, ele carrega a palavra de Deus, ele é porta-voz, ele é servo do Senhor, ele é profeta do Senhor. Deus não deixa nunca a oração de um profeta cair por terra. Deus não deixa nunca um profeta cometer um erro doutrinário. Deus envia anjos para os seus profetas. Deus se identifica de tal maneira com os seus profetas que, meu amigo, falar mal do profeta é como se você estivesse falando mal de Deus. Destratar o profeta, você pode até destratar um pastor e um evangelista, porque existem muitos pastores e evangelistas por aí. Eles não têm a confirmação divina clara e absoluta que o profeta tem. Mas Deus falou assim, não toque nos meus profetas, não toque nos meus ungidos. Por quê? Porque Deus está representado nestes homens. E aí fica a pergunta, será que é bíblico que Deus vai trazer um ministério desse nos últimos dias? Uma coisa gloriosa como essa? Sim, é bíblico, está na Bíblia. Malaquias, pastor Luiz Carlos, Malaquias capítulo 4, versículo 5 até o 7. Como é que está escrito lá? 6. Malaquias
capítulo 5, Malaquias, 5, Malaquias 4, versos 5 e 6. versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isto é um versículo bíblico falando de Elias que vem nos últimos dias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E nós sabemos que o grande dia do Senhor, como disse Isaías, é o dia do arrebatamento. E o terrível dia é o dia quando Deus vai interferir na história da humanidade para trazer essa geração a um juízo, que é uma coisa terrível, como Deus interferiu na história de Sodoma e Gomorra e trouxe Sodoma e Gomorra para um juízo. Deus interferiu na história de Pompeia, trouxe Pompeia para um juízo. Na história de Nínive, na história de Sidom, de Sidom. Deus interferiu em muitas histórias e vai interferir agora, porque a história se repetiu. Jesus falou: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. A expressão Filho do Homem, nós sabemos pela Bíblia, que sempre se refere a ministério de profeta. Deus sempre chamou seus profetas de Filho do Homem. Deus chamou Isaías de Filho do Homem. Deus chamou Jeremias de Filho do Homem. Deus chamou Ezequiel de Filho do Homem. E Jesus chamou a si mesmo várias vezes de Filho do Homem. O título que Jesus mais amava referir-se a si mesmo era o título de Filho do Homem, porque Jesus, sendo um homem na terra, ele não era pastor, ele não era apóstolo, ele não era, na verdade, um rabino, ele era um profeta. O profeta dos profetas, o profeta da graça. Então, ele era filho do homem. E então, quando ele fala assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, ele está dizendo que nos últimos dias se levantaria tempos quando haveria um Filho do Homem andando na terra. Então, isso prova que nos últimos dias Deus levantará, mais uma vez, o ministério de profeta. Ô, pastor Nelson, para a gente complicar a coisa um pouquinho mais, seguindo aí o que o senhor citou sobre Filho do Homem, era o Filho do Homem usando uma carne emprestada ou um Filho do Homem? Era um Filho do Homem, não, porque Jesus é o absoluto. Jesus é o Filho do Homem, porque ele é o profeta dos profetas. Ele é... Mas nos dias de Abraão... Sim. Nos dias de Abraão, em Gênesis capítulo 18, o Filho do Homem estava manifestado ali? Em Gênesis 18? Quando Abraão teve o encontro com o Deus em carne? Sim. É isso? Sim. Ali era o Filho do Homem encarnado, uma pré-figura. Uma teofania. Uma teofania, uma pré-figura do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus em carne humana. E a prova de que ele era Deus é que Abraão se ajoelhou e o adorou. Chamou ele de Senhor e se referiu a ele como Elohim. E ele estava em corpo humano, porque ele estava inclusive empoeirado, lavou os pés dele, ele estava com fome, e Abraão mandou que Sara fizesse alimentos para ele, serviu e ele comeu. E havia 2 anjos com ele. Esses anjos seguiram para Sodoma e Gomorra, e nós sabemos que esses 2 anjos também estavam em corpo humano. Mas o anjo... Ali o ministério estava
discernindo os pensamentos e as intenções do coração. Justamente, pastor Luiz Carlos, uma coisa importante que o senhor vai entrar aí. Eu gostaria antes aqui de cumprimentar o irmão Diego, né? Daniel. Irmão Daniel. É que eu não quis lhe interromper. Deus te abençoe, meu querido irmão. Aleluia. Então, pastor Luiz, isso aí é uma outra parte que a gente tem que ver. Olha, o Espírito do Senhor é a palavra do Senhor. O Espírito de Deus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Estou citando agora Hebreus capítulo 4. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante do que nenhuma espada de dois gumes. Porque a palavra de Deus penetra até a divisão das juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nenhum homem é apto para isso. Nenhum pastor é apto para isso. Nenhum apóstolo, assim, a não ser que o apóstolo seja profeta. A não ser que esse pastor seja profeta. Mas para discernir pensamentos, o único que pode discernir é a palavra de Deus. Para ler pensamentos, o diabo não consegue saber o que você está pensando, porque o diabo não é a palavra de Deus. E um anjo do céu, o anjo Gabriel, esses anjos, eles não podem saber o que você está pensando, porque eles não é o verbo na sua plenitude. Eles podem saber o que você está pensando por revelação que Deus dá para eles. Mas um profeta na terra, através de visões, eles, pelo poder de Deus, nada fica escondido diante de um profeta. Por isso que Jesus sabia, porque ele era profeta. Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando. Tá certo, pastor Luiz Carlos? Jesus conversando com aquela mulher samaritana. Oi, irmão Nelson. Irmão Nelson. Continua. Deixa eu lhe perguntar. Eu fiz essa colocação porque o nosso tema é bíblico, o retorno do ministério profético nos últimos dias. E em Lucas 17, nós lemos que como foi nos dias de Ló, que eles comiam, bebiam, eles estavam envolvidos nas coisas naturais. O Filho do Homem haveria de se manifestar. E vimos que, quando falar de Filho do Homem, está falando do ministério profético. Certo. E nós estamos vivendo os dias de Ló. É verdade isso? É verdade. E Jesus disse como foi. Ou seja, os fatos que tomaram lugar ali atrás estariam em evidência aqui. Justamente, pastor Luiz Carlos. Justamente. Não só coisas naturais, mas coisas espirituais, tais como justamente. A manifestação do ministério profético. Porque as pessoas não analisam na tipologia todos os personagens. As pessoas só olham para Sodoma e Gomorra. E as pessoas falam assim, o mundo, o homossexualismo tomou conta do mundo. As pessoas só agora, porque Jesus falou assim, porque nós sabemos que o pecado de Sodoma e Gomorra foi o pecado da licenciosidade. Principalmente a paixão de homem com homem e mulher com mulher. Porque Sodoma e Gomorra se tornaram muito, muito prósperas, muito ricas. E aí eles tiveram tempo agora para pensar em suas maldades e eles entraram por esse vício do homossexualismo. Então Jesus falou que esse vício voltaria. Esse tempo de prosperidade, de riqueza voltaria. Que se levantaria uma igreja que dizia assim, eu sou rica
e de nada tenho falta. Jesus disse que esse tempo voltaria de prosperidade e de riqueza, e que as pessoas entrariam pelo vício desse pecado terrível. E ele disse assim, como foi nos dias de Noé e de Ló, quando as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Dar-se em casamento não é casar, é marcar um programa com a moça num hotel. Hoje as pessoas estão dando-se em casamento, porque a Bíblia disse que deixará o homem, o seu pai, e uniciar a sua esposa, isso aí é casamento. E serão dois em uma só carne, e o que Deus uniu, não separe o homem. E as pessoas estão se unindo com parceiros constantemente. Estão dando-se em casamento, mas não é casamento. Eles estão deturpando a lei de Deus do casamento. Nenhum homem devia conhecer uma outra mulher a não ser a sua esposa. E nenhuma mulher deveria conhecer um outro homem a não ser o seu esposo. Mas essa é o tempo da impiedade. Mas Jesus, nós vamos ver o quadro agora. Eu sei onde é que o Senhor quer chegar. Neste quadro aí, Jesus falou assim, como foi nos dias de Ló, assim será nos dias do Filho do Homem. Então, nos dias de Ló, existia Ló em Sodoma e Gomorra, com a mulher mundana, mas existia no deserto Abraão. Abraão com a sua esposa. Abraão esperando o seu filho Isaque, não é assim? Abraão esperando Isaque. O Isaque não tinha nascido ainda. E então faltava um ano para Isaque nascer. A Sara nem estava grávida. Tá certo? Sara nem estava grávida. E então, num belo dia, Deus veio caminhando e Abraão estava sentado ao meio-dia, que a Bíblia fala assim, na hora mais quente do dia, Abraão levantou seus olhos. Ele estava debaixo dos carvalhais de Manre e ele avistou ao longe 3 varões que vinham na direção da casa dele, da cabana dele, do tabernáculo dele. Então Abraão se antecipou e correu ao encontro daqueles varões. E o varão do meio era a própria figura do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus mesmo. E um varão à direita, Gabriel, à esquerda, Miguel. E Abraão caiu e ajoelhou diante daquele homem e disse, meu Senhor, eu rogo que tu não passes de mim, mas que espere para que o Senhor possa se recompor, se alimentar, então depois o Senhor segue seu caminho. Aí Deus falou assim, mas ele não sabia que era Deus, mas ele chamou ele de Elohim, chamou ele de Senhor. E então ele falou assim, vai e faça como você disse. Ele saiu correndo, pediu a Sara para preparar alimento, preparar coalhada, preparar um cabrito, e trouxe para Deus debaixo do carvalhar de Manre, e estava perto da tenda. Aí depois que ele comeu, ele falou assim, Abraão, onde está Sara, a tua esposa? Então, o nome de Sara tinha mudado fazia uma semana. Sara se chamava Sarai. O nome de Abraão tinha mudado fazia uma semana. Abraão até então se chamava Abrão. Mas agora ele fala assim, Abraão, aonde está Sara? Então isso aí já foi uma coisa estupenda, porque ali estava um profeta, diante de quem nada se esconde, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aí Abraão falou assim, ela está aí na tenda, essa tenda que está atrás do Senhor, ela está aí dentro. Aí olhando para Abraão, ele falou assim, Abraão, o ano que vem, por volta deste tempo, eu te visitarei mais uma vez, e Sara, tua esposa, terá um filho. Aí Sara ouviu a conversa atrás da tenda e sorriu dentro dela. Ela sorriu. Ela só fez a boca de sorriso e pensou assim, eu, uma velha, terei um filho? Porque eles tinham Ismael. Eu voltarei a ter deleite com meu marido? Como pode ser isso? E começou a rir dentro dela, que ela achou engraçado isso. Aí o próprio Deus olhando para Abraão e falou assim, por que Sara riu? Por acaso existe alguma coisa impossível para Deus?
Aí Sara falou assim, epa, eu fui descoberta. Saiu na porta da tenda, interferiu na conversa, como as mulheres muitas vezes são impetuosas, são imediatistas, ela veio rápido e falou assim, com licença, meu senhor, eu não me ri. Aí Deus olhou para ela assim, é certo que te riste. Aí quer dizer, na cara de Deus, dizendo que Deus é mentiroso. Aí vem o profeta irmão Brando e fala, como é que Sara continuou viva? Porque Sara estava em Abraão. E Deus não podia matar Sara, que acabaria matando Abraão. Sara é parte de Abraão. Por isso que nós cometemos os pecados que cometemos e Deus não nos mata, porque nós estamos em Cristo. E então, aí, pastor Luiz Carlos, o que a gente vê é que no tempo de Ló, existe um profeta no deserto, conversando com a igreja, prometendo um filho e apresentando um sinal de discernimento de espírito. E existia um homem, um evangelista, 2 homens que foram pregar em Sodoma e Gomorra para salvar aquele povo lá, quem pudesse crer. E aqueles 2 homens seguiram, a gente sabe que é 2 anjos. Eles falaram assim, Abraão vai herdar o mundo todo, eu não posso esconder de Abraão o que vai acontecer. Abraão, olha, Abraão, a impiedade de Ló chegou a mim e eu desci para ver a impiedade de Sodoma e Gomorra. Subiu até mim e eu desci para ver o que está acontecendo nessa cidade. Aí falou para os 2 anjos, vão lá resolver essa situação lá, eu vou ficar aqui com Abraão. Então, ele ficou no secreto conversando com Abraão, Deus, no secreto. E enquanto isso, aqueles 2 anjos foram andando para Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a andar com ele e falou assim, Senhor, tu que és o juiz de toda a terra, vais matar o inocente junto com o pecador? Longe de ti cometer tal injustiça. Aí Deus falou assim, Deus, se houver 50 pessoas naquela cidade que seja justa, por amor dos 50, você não seria capaz de poupar a cidade? Aí Deus falou assim, se houver 50, por amor dos 50, eu poupo a cidade. Aí ele falou assim, me perdoe, Senhor, mas se houver 40? E ele foi descendo, nós estamos vendo a história. Chegou no ponto que ele não podia falar mais, que se houver 10, e Deus falou assim, se houver 5, não sei, uma coisa assim. Aí Deus falou assim, por amor dos 10, eu não destruirei a cidade. Para que nós possamos ver como importante é, pastor Luiz Carlos, um cristão diante do nosso Senhor. Por amor de 10 cristãos, Deus não destrói este mundo. Este mundo ainda está sendo preservado, porque os cristãos estão na terra. No dia que os cristãos saírem da terra, esse mundo vai pegar fogo. As bombas atômicas vão funcionar. Então, nós sabemos que os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra, e Ló, que não tinha revelação divina, era trinitariano, se encontrou com os anjos e disse, meus senhores, e falou assim, por que vocês estão aqui na praça? Venha para minha casa. Quer dizer, Abraão se encontrou com 3 e disse, meu senhor. Ló se encontrou com 2 e disse, meus senhores. Que Abraão tem a revelação da divindade e Ló não tem. Mas então, pastor Luiz Carlos, Jesus disse que nos últimos dias este quadro se repetiria. Então, nós temos um profeta conversando com Deus lá no deserto. Esse profeta conversando com Deus no deserto, o livro de Malaquias diz que é o profeta Elias. E nós temos um grande pregador da igreja tradicional, pregando no mundo inteiro, porque o mundo inteiro agora é Sodoma e Gomorra. Este homem é o grande evangelista Billy Graham. Nós temos um outro grande pregador, pregando no mundo inteiro, no mundo pentecostal, avivamento. Esse grande homem é o evangelista Oral Roberts. E nós temos um homem desconhecido, um profeta, no deserto, discernindo pensamentos e revelando os segredos dos corações e fazendo maravilhas. Este homem é o profeta William Marion Branham, que está identificado, sem dúvida nenhuma, ser o cumprimento da promessa de Deus, de que ele nos enviaria o profeta Elias nestes últimos dias.
Essa profecia se cumpriu no ministério e na vida do irmão Brana.